Olá, estamos aqui de novo com aqueles nossos vídeos de conversa a respeito da literatura de espíritas progressistas. Hoje eu estou aqui de novo com o Rafael Faé e com o Felipe Gonçalves, e hoje nós vamos falar sobre um outro livro. Queridos Rafael e Felipe, bem-vindos, bem-vindos. Eu quero que vocês façam uma pequena apresentação. Vamos começar, de repente, pelo Rafael, falando, mostra a capa também, Rafael, e fala sobre, ai, que lindo, os espiritualistas perante a paz e o marxismo. É isso, né? É isso aí. Então, Suzana, agradecer novamente a oportunidade, né, da gente estar falando de mais um trabalho que eu e o Felipe, né, nós editamos, trabalhamos como editores, né, junto lá da editora Alma Revolucionária, que é esse livro fundamental para pensar espiritismo e política. Né? Ele é fundamental, que é Os Espiritualistas perante a Paz e o Marxismo, de Eusênio Lavini. Então, assim, de início eu quero dizer que eu estou muito feliz novamente de ter essa oportunidade, da gente conversar, expor as ideias, apresentar o autor, porque o momento ele é muito necessário. A gente Meu Deus. recuperar isso tudo, a gente acha que o que a gente está passando nunca aconteceu, que ninguém nunca se posicionou, né? A gente é engolfado por essas narrativas federativas, né? Que buscam abstrair essas contradições, esses autores, esses temas, né, essas discussões. Então, a gente está aí com esse trabalho de retomar isso tudo e agradecer novamente a oportunidade. Que lindo. Ô, Rafael, também é um trabalho da editora Alma Revolucionária? Sim, sim. Legal. Felipe, conta para nós agora, aberto, porque o Felipe estava me dando uma explicação linda, maravilhosa a respeito do Eusínio Lavini. Eu estava aqui babando, eu pensei, não, vamos botar isso em público, porque todo mundo vai precisar aprender junto. Conta de novo, Felipe, desde o início, a Do história autor? dele. Então, boa tarde primeiro, boa tarde Ah, a querido, Ana, ao bem-vindo. Rafael, né, a todas e todos que nos assistem. É um prazer de novo estar com vocês aqui para falar sobre um autor que, apesar da sua importância, tanto dentro do cenário do movimento espírita, quanto da própria política brasileira, ele chegou a ser prefeito de Ilhéus, né? É um autor apagado dentro da tradição espírita, assim, né? É Eu não conhecia, sinceramente. vamos dizer assim, foi apagado, Foi né? apagado. Foi Uhum. apagado. Porque é Foi um autor escondido. muito importante, uma pessoa muito atuante dentro do movimento espírita nas décadas pelo menos de 40 e 50, né? Que participou das discussões do Pacto Áureo, escrevia em periódicos do período, lançou livros espíritas, participou de centros, né? E não se fala dele, né? Tanto esse movimento conservador não fala dele, quanto o próprio movimento espírita se define como progressista. A É. gente já viu aí, o Rafael, já vimos algumas coisas assim de gente chamando ele de stalinista, né, de maneira pejorativa em Ai, meu Deus. artigos acadêmicos, alguma coisa assim. Então, é um autor que tem um pensamento radical, e aí vamos definir radical, que é diferente de extremista. Radical, como disse o Marx, é você tomar as coisas pela raiz. Uhum. Esquerda É um radical, sim. é um autor, né, ligado ao socialismo, foi ligado ao Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB. Então ele é primeiramente, né, um baiano, nasceu ali no final do século XIX, né, se formou em direito, então a gente está falando de um jurista, de um advogado. Ele nasceu dentro de um lar abastado, de uma família proprietária de terras, né, de cacaucultores ali na região de Ilhéus, né. Uhum. E quando ele se forma ali no comecinho do século XX, em direito, e ele volta para o lugar onde ele se forma em Salvador, e depois ele volta para Ilhéus e assume os negócios da família, ele já volta socialista, né? Ele diz, ele tem um depoimento dele no livro de memórias dele, que ele diz que ele era socialista, foi socialista desde a infância, né? Então ali ele começa a produzir, a fazer discussões e a
a fomentar a questão do cooperativismo, né? Então a gente tem aí um Olha que Frederic Engels brasileiro, uma pessoa com dinheiro, sim. mas um socialista, né? Uma pessoa que está a favor assim, das pautas populares, né? Na década de 30, ele se torna prefeito de Ilhéus, depois da ascensão do Getúlio Vargas ao poder, o Vargas coloca ele como prefeito interventor. Depois ele se elege prefeito, a população ilhéuense elege ele. Ele é um prefeito, foi um prefeito assim muito bem avaliado. Nós até temos no livro assim imagens assim, né, Olha, da fotos Ilhéus históricas. com fotos históricas assim da cidade de Ilhéus no período em que ele foi prefeito. E ele vamos dizer assim, dentro dessa ideologia varguista do desenvolvimentismo, ele foi um prefeito assim modernizador, né? Então ele reformulou o Porto de Ilhéus, construções assim públicas, valorizando bastante a escola pública, a educação, né? Então ele foi um prefeito assim muito bem avaliado na época. Até hoje, quando a gente pesquisa sobre ele, assim, ele é tido na memória de Ilhéus como um dos prefeitos mais importantes da história de Ilhéus, né? Legal. E depois tem que chamou de intentona comunista, lá de 35, mas não, né, a revolta da ANL, e começa a caça aos comunistas, né? Então, nesse período, ele, como uma pessoa socialista, ele é afastado do cargo, aí vem a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, ele é afastado, né? E aí ele é afastado do cargo de prefeito, ele é preso, enfim, e posteriormente, na década de 40, ele que já era um socialista, nós vemos ele se vinculando mais a figuras históricas do PCB. Vamos ver ele para esse lado do comunismo, do marxismo-leninismo, né? Sim. Então ali você já vê ele vinculado ali com o Prestes, né? Tem um livro de memórias do filho dele que fala que José Léo Lavigne, né? Que fala que ele recebia o Prestes na casa dele, que abrigava reuniões do Partidão na época, né? Já vê ele ligado a figuras como Marighella. Inclusive, ele foi candidato, ele não era um quadro oficial do PCB, ele era um quadro convidado. O PCB tinha essa questão de ter gente próxima ao partido, né? Sim. Então, você vê, por exemplo, em 1945, ele candidato fazendo um comício ao lado do Marighella, Olha só. né? De comunistas assim muito importantes do período, né? Como o Marighella. Nossa, eu tô com as vistas bem ruins, mas assim, Olha vários o assim, óculos. minhas vistas estão assim, mas vários nomes assim extremamente Que importantes do legal. movimento comunista do período, né? E aí, na década de 50, ele lança depois os comunistas eles têm a parte da União Soviética, o movimento pela paz depois da guerra, né? E ele é no Brasil o grande fomentador desse movimento, o movimento dos partidários pela paz, né? Sim. Então, ele ali se tornou uma figura pública muito conhecida no Brasil. Esse livro é prefaciado, inclusive, pelo Jorge Amado. Olha, gente. O exemplar original é prefaciado pelo Jorge Amado, que coloca ele como uma figura assim, extremamente importante, um partidário da paz aqui no Brasil, né? E aí ele faz um diálogo, dentro dessa perspectiva, ele faz um diálogo entre essa questão da paz, do marxismo e do espiritismo, onde ele promove uma interlocução entre esses assuntos, principalmente entre o marxismo e o espiritismo, né? Aí eu acho que eu posso deixar com Sim. o Rafael, se ele quiser Conta, falar. conta Senão eu essa fico aqui o dia jornada pra inteiro. gente. Conta, Rafael. Obrigado. Só lembrar antes disso que ele foi casado com a Maria Odília, que foi considerada assim, a primeira mulher negra médica e professora de medicina. Sim! Meu Deus! Mas isso aqui eu Tem vou a foto procurar. dela aqui dele, né, do Aham, casal. eu cheguei a fazer na minha história de feminismo para o espiritismo, eu cheguei a fazer um vídeo sobre ela. Mas tu vê como são as coisas? E passou batido o nome do marido. Então, Mas eu vou anotar aqui. Gente, que é esse o casal. legal! Que casal, porreta! Fantástico. Gente, conta. Conta que o negócio tá ficando bom aqui. Então, o livro ele vai gerar em torno dessa temática da paz, né?
e assim, é interessante notar, né, que é numa despretensiosa troca de cartas com o Leopoldo Machado, né, para a gente ver aí que o Zeno fazia um diálogo, ele tinha um diálogo com pessoas ligadas à federação, né, ou ao movimento federativo de modo mais amplo, né, ele era muito atuante nesse sentido. Numa despretensiosa troca de cartas, a gente tem o horizonte mais alargado, mais interessante, mais profícuo para se pensar, então, essa relação de espiritismo e política, né? Então, a temática da paz vai nortear toda a argumentação do Eusínio, para falar o seguinte: olha, enquanto a gente estiver focado numa ideologia liberal, centrada no indivíduo, Que lindo! Che Guevara. Guevara? centrada no indivíduo, de caráter religioso, e esse é um aspecto problemático do Eusínio, que depois a gente volta nisso, né? Centrado no aspecto místico, voltado para o indivíduo e suas questões, a paz vai ser uma questão ilusória. A gente vai tratar a paz de forma superficial. Nós precisamos o quê? Lançar uma discussão científica, objetiva, social, material, concreta acerca da paz, né? E ele vai encontrar esse fundamento no marxismo, né? E o interessante é que ele faz a discussão teórica, ele faz o enfrentamento teórico. Então, certos temas que ainda hoje são a esquerda e esses movimentos espirituais ou religiosos de esquerda ainda tem muita dificuldade de tratar, ele enfrenta isso com muita tranquilidade. Por exemplo, falar de materialismo, né? Ele entende o que é o materialismo no marxismo, né? Que não é o materialismo que Kardec fala, por exemplo. As pessoas confundem, né, o materialismo dialético com ser materialista, não acreditar na existência da alma, do espírito. Exato. Cansativo. Luta de classes, você fala luta de classes, as pessoas acham que, não, o cara tá dividindo, tá botando as pessoas para se odiar. Vão pegar um pedaço de pau, vão para a praça fazer luta de classe. É isso que eles pensam. Não é uma estrutura da sociedade dividida em classes, né? A pessoa pensa como se fosse um chamamento para briga. Para uma guerra, a questão da violência revolucionária, que a gente até tematiza isso, não é bem violência revolucionária, que a revolução ela não é violenta. O que é violento é a contra-revolução, né? A contra-revolução ela é violenta, que é o esforço das classes possuidoras dominantes em não entregar o poder. Elas são violentas. O oprimido se libertando, esse processo isso não é violência, isso é libertação, né? Então, quer dizer, essas coisas, né, essas peias, essas travas, esses freios, que a esquerda, de um modo geral, e o espiritismo, né, esses movimentos progressistas também reproduzem, o Eusínio não tem. E ele trata isso com muita naturalidade, de forma fundamentada, explicando por A mais B. E ele vai falar, olha, Kardec diz para a gente dialogar com a ciência, né? Isso é um imperativo. A gente tratou isso mais lá no Espiritismo Dialético do Manuel Portier, né? É quase uma continuação, né, para um outro prisma. Exato. E o marxismo é uma ciência. Então, o Espiritismo precisa dialogar, porque o marxismo dá para nós um entendimento sobre o que é a sociedade, a história, a nossa materialidade social, de forma muito mais adequada do que o espiritismo, né? Da mesma forma que a biologia ela nos dá um entendimento do mundo biológico, né, de forma muito mais adequada do que qualquer outra forma explicativa, né? E o mais, para mim, assim, o que é uma questão fundamental nisso tudo, né, e para eu passar a bola para o Felipe, é que não é que o Eusínio vai buscar no marxismo o fundamento político do espiritismo, né? Porque o pessoal, essas discussões bobas, espiritismo e política, diálogo, o espiritismo é política, ele visa a transformação da realidade. Nesse sentido, ele
Ele é. eminentemente, fundamentalmente político. Ele não faz isso, ele não busca no marxismo o fundamento espírita de transformação do mundo. Esse fundamento já está lá. Ele já está nas balizas colocadas por Kardec. Isso aí já está no espiritismo. A proposta de transformação, de renovação, né, de dizer que as estruturas sociopolíticas de um planeta de provas e expiações estão equivocadas, precisam ser transformadas. Né? O que o marxismo vem é aperfeiçoar esse repertório. E trazer ferramentas. Né? E trazer ferramentas de mudança. Né? Exatamente. Para dizer como fazer essa mudança. E fazer, como diria o Lenin. Está ali atrás, dizendo, concordamos. Se o Felipe quiser complementar alguma coisa. Isso, Felipe. Não, pode continua. Passar a bola para a Suzana aí, se quiser mais perguntas, eu acho que seja... Eu acho, gente, eu vou ser obrigada a comentar um pouco isso que a gente está vivendo neste momento, para dizer da necessidade de nós, né, espíritas, pensadores, livre-pensadores, e vocês no campo literário, de nós tocarmos as consciências, porque eu nem falo mais tocar os corações, porque está todo mundo, parece que tão endurecido, mas pelo menos tocar consciências, sabe? Eu acho que a gente precisa disso. E se a gente conseguir fazer com que um número grande de pessoas tenha acesso a uma obra dessas, né? A esse livro, e para despertar mesmo curiosidade, para despertar a vontade de questionar e de... Aí talvez a gente consiga criar pontes, né, nessa nossa sociedade, porque está muito assustador, gente. O que a gente está vivendo está muito assustador. Eu estou vendo, eu até falei para o Felipe no início, eu tô vendo o espírita fazer live defendendo o terrorismo do dia 8. Espírita famoso, sabe? Uns assim que misturam as coisas tudo e fazem um balaio, um troço de... Mas essas pessoas influenciam muita gente, tem muitos seguidores. Então, Suzana, é muito interessante você falar isso, porque essas questões que a gente está vivendo hoje, o Elzínio, ele de certo modo, ele trata, porque a gente está ali, na década de 50, já tinha se encerrado a Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra Imperialista, né, que seria o mais adequado de se falar, e ele lidava também, ou os progressistas, né, lidavam com esses pensamentos retrógrados, fascistas, dentro do espiritismo. Então, ele vai também combater esse tipo de pensamento e vai indicar, além de diagnosticar a situação, ele vai indicar a solução, né? Quer dizer, é aprofundar o diálogo com essas teorias emancipadoras, revolucionárias, no caso, o marxismo. E isso é uma necessidade colocada hoje para nós. Né? Existe uma necessidade de revisitar esses autores. Estou falando desse movimento progressista, né? De espíritas, de espiritismo progressista. Revisitar, porque dentro desse grande leque de progressistas, você tem desde, assim, uma direita comportada, que era só anti-Bolsonaro, né? Até o pessoal mais radical, no sentido que o Felipe colocou, né, que é o sentido do Marx, de ir às raízes dos problemas, das questões. Né? O pessoal que faz mesmo um diálogo com o marxismo, com o comunismo. Então, são muitas variantes, são muitas questões colocadas dentro do seguinte panorama. Você quer transformar, você quer fazer o novo, você quer melhorar, mas você reproduz a lógica de um sistema que produz a miséria, que produz a exploração, que produz a alienação. Então, assim, esse é o desafio do pensar dialético, né? Que a dialética marxista, ela nos chama a isso.
de entender que a realidade ela é perpassada por uma série de camadas, uma série de entendimentos, em que às vezes minha própria condição de classe determina ou influencia assim, de modo absurdamente alto, um grau muito alto, o modo como eu encaro a realidade, como eu encaro essa transformação. Né? Então, assim, é um enfrentamento colocado que deve ser feito, entendeu? E que ele passa por esse acúmulo teórico, né? De revisitar esses autores, essas discussões, para hoje, dentro da nossa realidade, a gente conseguir enfrentar isso de uma forma mais consistente. A gente não pode falar de superação do nosso Estado sem problematizar, questionar o capitalismo, questionar o imperialismo, questionar, né, como a burguesia brasileira, a classe dominante brasileira, ela se estrutura para extorquir o povo em benefício do capital internacional. A gente precisa discutir sobre isso. Né? Então, quer dizer, a solução kardeciana para os nossos problemas, ela se mostra defasada nesse sentido, e é aí que vem uma chave de leitura do marxismo para nos dar maiores elementos de transformação. Agora, isso se faz como? Enfrentando o texto. Não é simplesmente falar que eu não gosto de materialismo, porque materialismo é feio, até que falou que falar que a luta de classes é o ódio entre as pessoas. Muitas pessoas assim, ligam a negação, sabe, a chave da negação e se bloqueiam totalmente para qualquer tipo de... Felipe, conta então, tu estava no início contando sobre a vida do Eusínio. Ele era um político, né? E uma carreira política, e eu fiquei curiosa em saber essa questão dele ter sido... Ele foi caçado, então, quando começou a caça aos comunistas. Ele foi caçado ou ele foi afastado? O que aconteceu com ele? Na década de 30, quando começou a caça aos comunistas, ele, por esse vínculo dele com o socialismo, ele foi caçado, né? Sim. Aí ele foi... ele chegou a ser preso? Ele chegou a ser preso, né? Depois saiu. Ele foi preso 2 vezes. Na década de 50, ele chegou a ser preso também, né? Lembremos que na redemocratização, entre aspas, lá do Castelo Branco e tudo mais, o comunismo continuou sendo proibido, né? Sim. Enfim. Criminalizado. E aí ele... então. E aí ele enfrenta esse período, né? De ditadura. Daí ele já estava velhinho, né? Ele já estava com bastante idade, né? Ele morreu... ele morreu com quase 90, ele morreu com 80 e poucos anos, né? 87, não lembro agora aqui de cabeça, se o Rafael lembrar. Mas ele morreu na década de 70, né? Olha só. Então, ele passou pelo golpe de 64 também, e ele publica coisas, assim, a gente encontrou coisas, assim, dele, o golpe defendendo o socialismo, né? Que bonito. Já é um senhor, ele tá meio recluso, assim, mas ele ainda publica algumas coisas, assim, defendendo o socialismo, inclusive o livro de memórias dele, meus 87 anos, se eu não me engano, ele fala sobre socialismo no livro, em plena ditadura militar, né? Mas eu acho interessante, voltando um pouco ao que o Rafael estava falando, de revisitar esses autores, né? Ele é um autor que ele, por exemplo, não tem problema em questionar o Allan Kardec. Então, por exemplo, ele chega e ele diz o seguinte, essa coisa de fora da caridade não há salvação, ele chama isso de velharia, né? Pô, isso daí é uma velharia, isso aí não faz, né, não faz o menor sentido, né? Porque na época do Kardec, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a sociologia, como uma disciplina acadêmica, ela surge lá no final do século XIX com o Durkheim, né? Praticamente não existia, né? Não era uma... tinha ali era o nome sociologia aplicado, o Augusto Comte falava de sociologia com uma coisa de estudar a sociedade, mas não existia uma disciplina acadêmica a respeito disso. A crítica da economia política do Marx, que é, na minha opinião, o ápice ali da compreensão das estruturas sociais, da sociedade burguesa, do materialismo histórico, né, que você acompanha o movimento da história, né? Eu acho que, na minha opinião, o Kardec não teve acesso a isso. Eu acho que ele não leu o Capital, né? Não tem elementos assim para a gente
falar que Kardec leu a teoria do Marx, né? Então Uhum, ele está sim. num ambiente, ele está dentro de uma perspectiva moral, né? Para a gente transformar a sociedade, os seres humanos têm que se transformar primeiro, e os seres humanos se transformando, eles transformam a sociedade. Dentro daquele contexto, até é uma proposta progressista. Sim, Mas, sim. mas depois da crítica à teoria política do Marx, depois que a gente compreende a sociedade nas suas estruturas, a gente vê que, por exemplo, pode ter uma Suzana, uma pessoa bacana, querendo se melhorar, um Rafael da vida, né, fazendo a reforma íntima. Ai, reforma íntima. Meu Deus. Sabe, a partir do momento que você toma consciência que você deve se melhorar, você passa a agir de maneira, né, eu não vou reproduzir esse vício, eu não vou fazer mal para o próximo, eu não sei o que e tal. Mas a cada Suzana, a cada Rafael que toma essa consciência, o próprio sistema capitalista, ele produz milhões de pessoas egoístas, individualistas. Por quê? Porque ele é baseado nessa lógica da competição, né, do acúmulo, da meritocracia. Então ele vai falar, Uhum. Eusínio, o egoísmo ele não é ele é a causa, ele não é o efeito, né? As pessoas, o Kardec ele fala, na verdade não, ele não é o efeito. Me atrapalhei, né? Eu acho que eu te entendi. Você entendeu, né? Então ele vai falar o seguinte: as pessoas, o problema, assim, as pessoas, o Kardec fala, o problema central é o egoísmo. Só que a compreensão, uma compreensão sociológica, uma compreensão materialista, ele vai dizer que o egoísmo ele é um efeito dessa sociedade. Sim. Ele é uma produção dessa Uhum. sociedade, né? Então a gente precisa compreender É a um estrutura produto, social, exatamente. né? A gente precisa compreender, por isso é a importância desse diálogo com o materialismo histórico. Sim. A partir do É. momento que você consegue compreender as estruturas sociais, você consegue atuar mais sobre ela. E essas questões moral, essas coisas, por mais que seja, não estou falando que não é importante você ter uma ética, você, né, rever os seus conceitos, você se melhorar como ser humano, não é isso, mas a transformação social é muito maior que isso. Você precisa transformar a sociedade para Sim. você transformar os indivíduos. Só para citar um exemplo, eu lembro uma vez que eu fui atendido por um médico cubano. E assim, eu fiquei espantado, assim, porque eu cheguei, ele começou a falar com aquele sotaque, eu fiquei pensando, acho que foi em 2016, não lembro o ano. Falei, esse cara é cubano, né? E assim, ele me olhou nos olhos, É lindo, né? sabe? Ele me tratou como um amigo, ele foi humanitário na prática dele, né? E aí eu comecei a conversar com ele, falei, mas aqui o pessoal fala que vocês enviam dinheiro lá para Cuba, não sei o que. Ele falou, não, meu país me pagou, e eu tenho o dever de levar recursos para lá. Nós temos um país embargado. Sim. Eu tenho o dever de levar recursos para formar outras pessoas, outros médicos, minha família, todo mundo, né? E eu falei, essa concepção, esse tipo de médico que a gente pega estranha, né? Porque a gente está dentro de uma lógica de medicina onde as pessoas cobram 400, 500 reais uma consulta, ela só é possível quando você transforma a sociedade. Porque você transforma os valores, você transforma a estrutura. Ele está vendo a medicina como uma coisa para você atender o ser humano, não para você lucrar. Então o Eusínio ele vai fundo nessas crises, ele vai apontando as limitações, né, do Kardec, enfim, nem Sim. se fala. Chico Xavier, então, depois ele bate, É. nem se fala. O Brasil tem vários fenômenos, né, gente? Essa questão do espiritismo aqui no Brasil, ele entrou, a coisa da jabuticaba brasileira mesmo, né? Entrou em túneis, assim, que só no Brasil seriam possíveis acontecer dentro de uma coisa, assim, uma doutrina, uma filosofia. Essa questão desses médiums é isso, né? E a gente sempre tem que lembrar que o que Kardec disse a respeito do espírito, das reuniões mediúnicas, do espírito em si, isso vale direto, continua valendo. O livro dos Eu sei que médiuns. certos médios são mistificadores por causa do Kardec. Ah, Certos sim! medalhões no O livro movimento dos espírita, não médiuns estou é falando que é maravilhoso, exatamente. maravilhoso. A produção dele, a contribuição dele foi essencial, fundamental nesse sentido. Sim, agora, as coisas conceituais da sociedade, as coisas científicas, gente, a gente não pode querer trazer para cá. Não Exatamente. pode, uma questão assim, é uma questão de lógica até. No século XIX ficou lá,
sabe? É um troço meio saudosista, assim, uma coisa Exatamente. meio que algumas pessoas teimam, sabe? Teimam. Não pode ser. Ele mesmo disse, né? Quando a ciência se demonstrar à frente do espiritismo, fiquem com a ciência. Ele disse isso, tá na Ele não, Gênese, ele eu falou isso. acredito que ele não gostaria, inclusive não gosta, né? De existir uma ortodoxia espírita, de existir de defender uma pureza doutrinária, que é puxar o freio de mão do espiritismo É, e pureza tancar ainda doutrinária. no século Coisa de XIX. fascista, na verdade, pureza doutrinária tem um pezinho no fascismo, assim, eu acho, Eu sabe? Na, também na acho. minha opinião. Porque não é para não permitir mesmo que se converse a respeito, que se questione, que se. Olha, é muito interessante, gente. Fala, querido, fala. Tem uma questão interessante que o Felipe colocou, que, por exemplo, essa crítica, né, o Engels, ele também faz aquilo que ele chama de socialismo utópico, né, que era esse Uhum. pessoal que fazia uma crítica à sociedade, mas sem adentrar no problema de fato, né? E aí, por exemplo, o Robert Owen, o Saint-Simon, O Leon enfim, Denis, Fourier, né? o Leon Denis era um socialista utópico, então quer ele é Socialista. dizer, influenciado por essa turma. Sim, tem vários. e faz um discurso anticomunista. É. Quer Porque dizer, daí para eles você ver entram que não é naquela um bloco. questão da paz, daquela coisa, sabe? Então, por exemplo, dentro dessa perspectiva de Kardec, que é também muito próxima desses socialistas utópicos, que é o que? Se Uhum. reformar a sociedade a partir do indivíduo, né? Você É. criar falancérios ou familistérios, né? Você criar uma sociedade ideal sem realmente questionar ou mudar a estrutura da sociedade tal qual ela está colocada, né? Que o Engels demonstrou muito bem por que elas são insuficientes, né? O próprio desenvolvimento do capitalismo não permitiu a esses autores verificar, né, entender melhor como é que a sociedade capitalista funcionava, assim como as suas contradições. Uhum. O Kardec também ele está dentro desse grande contexto, né? Ele quer transformar, ele quer mudar, mas assim a proposta é tão somente moral, né? Ela é insuficiente. Então, por exemplo, para Kardec, a educação do indivíduo ela assume um papel muito relevante. Né? Você quer mudar a sociedade, você muda o indivíduo, que os indivíduos transformados vão mudar a sociedade. Aí vem Marx e Engels, né, e Utópico. vários outros, com toda uma série de comprovações históricas, vão falar o seguinte: olha, isso é bonito na teoria, isso não tem comprovação histórica. Né? O que nós temos de comprovação histórica é o quê? Mudando a estrutura na Uhum. qual aquela sociedade funciona, você consegue, então, criar as condições ideológicas, materiais, enfim, morais para a transformação desses indivíduos. E aí, isso é um tema que até hoje também está colocado, essa questão. Não, vamos educar o indivíduo, né? Vamos fazer uma reforma moral. Não precisa nem falar reforma íntima, mas a reforma moral. Uhum. Isso, essa proposta, essa forma de pensar a transformação, ela tem uma defasagem de mais de um século. Né? A gente faz a crítica a Kardec, mas até hoje as pessoas ainda acham que para transformar a realidade eu tenho que educar os indivíduos moralmente e eles vão transformar. E Não, é o necessário. abismo social se aprofundando, né? Da E o que desigualdade, das acontece? O distâncias. indivíduo moralmente educado, ele vai ser defrontado com uma realidade material que às vezes ou ele come, Uhum. né, ou ele morre. Então, quer dizer, ou você muda essa estrutura e a partir dessa. E que não muda e depois. É uma É um transformação, processo. é um processo, que ela é dialética, não é ou um ou outro, são os dois. É isso que é colocado. Né? E o Eusínio Sim. vem tratando essas. Quer dizer, na década de 50, Eusínio Lavini ele faz um debate que ele é infinitamente mais avançado do que se hoje pode se ter entre espíritas, por exemplo, né? Nossa, Sim. Não. Esse espiritismo progressista. É infinitamente nossa. mais Sim. avançado. Ele não trata essas questões com moralismo, com... Ele vai lá, ó, vamos trabalhar conceitualmente aqui, ó, é isso aqui, a busca pela paz. Enquanto a gente insistir
com essas retóricas, está fadado ao fracasso, a gente vai ficar repetindo esses problemas. E ele vai apontando contra... Ele é muito direto, é uma linguagem muito objetiva, ele não fica especulando, assim, uma escrita muito agradável de se ler, né? E ele vai falar, olha, só teremos paz. E o combo, né, da paz, assim, é uma vida de dignidade, uma vida de esperança concreta, mudando-se a estrutura da sociedade, de capitalista para socialista, somente sob um modo de produção socialista, em que a lógica da sua reprodução é satisfazer as necessidades humanas e não gerar lucro, não produzir mercadorias, é que nós vamos alcançar, então, um patamar de civilização, de humanidade. É aquilo que Kardec chama de regeneração. Exatamente. Agora, quando a gente fala isso para as pessoas, a gente coloca essa questão para a média das pessoas, o pânico que gera é um pânico que a gente pensa assim, de onde é que surgiu isso, né? É que essas pessoas estão sendo alimentadas com esse pânico, o medo do comunismo, o medo. Todos esses que invadiram e quebraram tudo em Brasília, qual era a frase que eles diziam? Todos eles diziam, velho, véia, todo mundo, criança, jovem, adolescente, o comunismo não vai chegar. Por quê? Isso está sendo jogado na cabeça dessas pessoas há séculos, na verdade. O século XX todo foi assim. Susana, o próprio pessoal de esquerda também reproduz anticomunismo. Eles reproduzem. Sim, tem muita gente que tem medo de falar de luta de classes. Eu fiz um vídeo aqui no canal e eu tive que colocar consciência de classe, porque se eu colocasse luta de classes, eu acho que eu teria sido, digamos, muito mal recebida e mal interpretada. Então, como eu queria que o vídeo fosse, né, assistido, eu coloquei consciência de classe. É muito incrível o pânico que... É um pânico moral. É um pânico moral que essas pessoas têm, que foi implantado. Então, quando a gente vê o que fizeram com a cabeça dessa seita, né, a seita fascista, essa que quebrou tudo, a gente consegue entender até onde eles podem levar as pessoas. E esse medo, essa coisa, né, esse troço. Por isso que a gente precisa mesmo conversar muito a respeito, ler muito, divulgar a literatura, usar o sarcasmo mesmo, sabe, gente, em alguns momentos. Usar o sarcasmo, fazer piada, porque é uma linguagem que penetra um pouquinho. Penetra mais do que se a gente ficar muito só na coisa mais científica e acadêmica. A gente, às vezes, precisa dar uma escrachada, sabe? Para ver se entra, se vai goela abaixo um pouco de informação. Ai, queridos, olha, eu adorei conversar de novo com vocês. E, de novo, vou deixar o link da editora Alma Revolucionária aqui nos comentários. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento ímpar, né? Em termos de dificuldade social e política na nossa vidinha, né? Na nossa encarnação. E eu acho que tudo que a gente puder contribuir com trabalho, com literatura, com informação, vem bem e vai fazer muito bem. Despeçam-se, meus queridos, e a gente vai encerrando. Primeiro, de repente, o Rafael deixa a sua palavra aí. Então, novamente agradecer a você, Susana, pelo espaço, agradecer ao Felipe pela parceria aí no trabalho, e assim, a questão não é para perder a esperança, não é nada disso não, mas quando a gente vê como que foi a ascensão do nazismo na Alemanha na década de 30, né, é assustador. As semelhanças, nunca é um processo igual, né, mas as semelhanças, elas são assustadoras. Né? A Noite dos Cristais, né? Eu pensei muito nisso. Um dos aspectos da ascensão do nazismo
foi as vacilações da social-democracia, o anticomunismo da social-democracia alemã e, assim, as deficiências, né, dos comunistas alemães em mobilizar, em politizar, né, em conscientizar a classe trabalhadora. Então, a gente vive agora, com a eleição do Lula, um momento um pouco mais de paz, né? É um retorno de uma civilidade que nunca deveria ter sido colocada de lado, mas o perigo do fascismo ele está colocado, né? Ele é uma realidade nossa, ela está presente aí na nossa realidade, e a gente vai precisar de muita reflexão, muito acúmulo, não é só que não quero ser entendido só como uma questão de isso é para intelectuais, não é isso assim. O enfrentamento teórico ele é necessário, né? Historicamente ele é necessário, e o Eusínio vem como e o Manuel Porteiro também, né? Mas em especial o Eusínio vem como assim um diamante, né? Que cai aí nos nossos colos para a gente entender como que foi no período dele e a partir disso a gente reinterpretar o nosso momento, né? Que tem muita luta ainda pela frente, muita coisa a se fazer para a gente realmente afastar, não só afastar o perigo do fascismo, de um regime de exceção, de pura irracionalidade, né? De puro instinto ali, né? Jogado no plano político, mas também de buscar transformações duradouras. Né? A gente contribuir historicamente para passar essa sociedade, né, tanto a brasileira como a latino-americana e a planetária, de uma condição de miserabilidade, de exploração, de violências diárias, cotidianas, assim, absurdas, né, para um estágio maior, né, um estágio mais civilizado, que permita, então, o espírito encarnar, que essa é a grande questão do Eusínio que ele coloca, né? O espírito, a primeira coisa que ele encarnado, a primeira coisa que ele tem que fazer é comer, ele precisa de ter uma moradia, ele precisa, né, de saneamento básico, ele precisa ter o transporte, ele precisa ter a escola que não esteja caindo aos pedaços, um professor, né, bem pago, saúde, ele precisa disso tudo para se desenvolver. Só depois disso tudo é que a gente pode começar a discutir espiritualidade e tal, né? Então ele enfatiza muito essa questão, né? Que os espíritas normalmente tendem a jogar para debaixo do tapete, né? Então era essa mensagem que eu queria te dizer, né? A nossa esperança ela está na luta. Sim. Né? Felipe, perdão. É tu, meu querido. Agradeço a Suzana, né, por mais essa oportunidade, por mais esse bate-papo gostoso aqui, né? Agradeço ao Rafael de novo pela parceria, pelo diálogo. E falar que nesse período que a gente está vivendo, né, nessa ascensão do fascismo que a gente vive aí desde vamos dizer assim, 2013 ali, 2014, né, no Brasil, essa ascensão da extrema-direita, a religião, a espiritualidade, se a gente quiser dizer assim, essa busca do ser humano por um contato, por uma transcendentalidade, né, ela tem sido instrumentalizada da maneira mais abjeta possível, né, por essa galera, né? Nós estamos falando, né, passa muito na mídia a questão das igrejas evangélicas, dos pastores, mas nós que acompanhamos o movimento espírita, nós também estamos vendo o próprio espiritismo, que começou com uma proposta progressista, até antes de Kardec, já estava ali vinculado com os socialistas, os primeiros espíritas vinculados com os socialistas utópicos, a questão da mulher, enfim, que a gente conversou no vídeo seguinte, no vídeo anterior, né, do Porteiro. Essa proposta progressista, apesar das suas contradições, das suas limitações, ela se tornar uma proposta de extrema-direita para muitas lideranças do movimento espírita atual, a gente não está falando de, como você falou, né, Suzana, de gente desconhecida, nós estamos falando de gente muito conhecida, né? Estamos falando de médiums aí, de entidades federativas. Aquela proposta original, ela de se transformar numa proposta de extrema-direita, fascista, neofascista, é uma coisa realmente muito preocupante, né? A gente vê que aí
a religião, a espiritualidade, essa busca pela espiritualidade, esse contato com a espiritualidade, ele tem sido instrumentalizado da pior maneira possível, da maneira mais vil possível, né? E, nesse sentido, é importante resgatar autores como Manuel Porteiro, como Eusine Lavigne, né? Olhar para uma Anália Franco da vida, que foi uma mulher extremamente progressista, espírita, Sim, né? Olhar para o próprio Leon Denis, que apesar das suas limitações, era uma pessoa progressista, Maurice Lachapelle, tem né? muita gente legal, Cosme muita. Marino, sabe? João Penteado, sabe? Teve muito. A gente tem uma história de gente progressista, né? Importante que fez esse diálogo que o Rafael está falando aí. Não é só essa fé, é como se fosse uma coisa só de venerar os espíritos, venerar Deus. Não, ela está conectada com a realidade. Ela está conectada com o mundo que a gente vive. Então, se a gente precisa se transformar enquanto indivíduos, a gente também precisa transformar a coletividade, a sociedade na qual a gente está inserido. Porque as pessoas precisam de educação para se Sim, desenvolver espiritualmente, elas precisam de saúde, elas precisam de moradia, precisam de lazer, né? Então, precisam poder comprar um livro, né? Poder ter sabe? acesso à E tá informação. caro o livro. Vamos ver se agora com o Lulão a coisa Não. abaixa um pouco, porque as coisas, né? O livro encareceu muito, Ah, né? quem me Então, fala? essa perspectiva, esse diálogo do espiritismo com o socialismo, ele é fundamental. Eu penso que resgatar essas obras para mostrar também para as pessoas que elas podem ter a sua fé, elas podem ter o seu contato com a transcendentalidade e não ser fascista. Sim, com certeza. É Podem ser possível. gratiluz, podem ser floquinhos luminosos, podem ser o que quiserem, Exatamente. sabe? Mas precisam ter os dois pezinhos no chão e entender que estão encarnados, não é? Exatamente. Estão Exatamente. encarnados. Depois a gente vira floquinho de luz A fé, e ela não é beijinho de luz sinônimo no de fascismo, coração. É. né? Ai, queridos, é uma alegria, tá? Foi uma alegria esse bate-papo. Vocês sabem que eu espero muito que o livro seja realmente muito bem recebido, porque é uma necessidade nossa. A gente precisa contrapor essa carga de horror com conhecimento, com coisas boas, né? Coisas que realmente façam as pessoas se melhorar como seres humanos numa sociedade. E é isso. Vamos lá. Quando eu receber o livro, vou fazer um outro vídeo daí comentando, daí eu mando para vocês também para vocês verem. Tomara que eu Com não certeza. fale nenhuma bobagem. Fiquem bem, fiquem bem. Obrigado. Um Valeu. grande beijo. A gente se Prazer. encontra por aí, meus queridos. Tchau, tchau.